Fala pessoal do nono ano, tudo tranquilidade? Bem, quem vos fala é o professor Cristiano Fraga. Estamos aí juntos com a nossa primeira aula. E aí hoje a gente vai tratar um pouco sobre modelos atômicos. A gente vai falar um pouco sobre teoria, vamos falar um pouco sobre matéria, vamos falar um pouco aí sobre Dalton, Thomson, Rutherford, sobre Bohr. A gente vai falar sobre uma série de coisas, beleza? Mas antes da gente começar, pessoal, a nossa disciplina recebe um nome, né? Ciências. Deixa eu fazer uma OBS aqui. Ciências. E aí eu te pergunto, o que é para tu ciência? Pensa. Pessoal, quando a gente fala em ciências, a gente está falando no conjunto de conhecimentos. E esses conhecimentos, eles são agrupados de maneira sistemática. Professor, traduz aí. Beleza. É o conjunto de conhecimentos, de informações sobre algum assunto, organizados de maneira sistemática, categórica, ou seja, sobre os mínimos detalhes. Vou dar um exemplo para você aí. A gente costuma dizer que física é uma ciência, química é uma ciência, biologia é uma ciência, matemática é uma ciência, geografia, história, português é uma ciência. Medicina, tu acha que é uma ciência? É uma ciência. Enfermagem é uma ciência? Sim. Engenharia é uma ciência? Claro. E aí eu vou te dar um exemplo clássico aqui. Vamos dar um exemplo aqui da enfermagem. Vamos botar aqui, ó. Enfermagem. Veja bem. Uma pessoa que trabalha na área da enfermagem, ela vai lidar com anatomia. Como assim, professor? Anatomia? O estudo do corpo humano. Ela vai lidar também com microbiologia. Professor, microbiologia, sim, o estudo dos micro-organismos, como agora, por exemplo, o coronavírus. O coronavírus é um micro-organismo. Ela vai trabalhar também com farmacologia. Vou botar abreviado aqui, farmaco. Os medicamentos, né, e etc. Ali, genérico, referência, similar e etc. Então, a partir de hoje, tu tem que saber que ciência é o conjunto de conhecimentos sistemáticos, ou seja, organizado de maneira adequada, beleza? Tudo tranquilo? Beleza. A gente precisa também saber o que danado é uma teoria. E aí, professor, o que é uma teoria? Então vamos embora. Teoria, a gente pode dizer assim, ó, que é o conjunto de conhecimentos. Eu disse o conjunto de conhecimentos aceitos pelo meio científico. Aceitos pelo meio, eu disse, pelo meio científico. Como assim, professor? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui que vai fugir um pouco dessa parte de química, mas só para você ter uma ideia. Tu já deve ter escutado falar em teoria da abiogênese. Já ouviu falar nisso? Professor, o nome não me é estranho, mas dá para tu lembrar? Só se for agora. Ó, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, para isso ficar mais fácil de tu compreender. Beleza? Vou mudar a cor, tá verde. Ó. Gênese. Pessoal, a letra A é um prefixo de negação. Bio quer dizer vida. Gênese quer dizer origem. Antigamente tinha uma galera que dizia assim: meu irmão, a vida surge através de qualquer coisa. Se eu colocar um pedaço de queijo dentro de uma meia fedorenta, dentro de um porão, depois de alguns dias vai nascer rato. Você acha mesmo que queijo dentro de uma meia suja nasce rato? Não. E o que acontecia naquela época? O rato era atraído pelo queijo e pela caatinga. Mas quando eles iam ver, a meia estava ruída e o queijo também. Então eles achavam que aquele pedaço ruído do queijo e da meia tinham originado o rato. Isso era uma teoria. Era uma teoria porque era um conjunto de conhecimentos que o pessoal aceitava naquela época. Professor, isso ainda existe? Não, isso aqui a gente só estuda na teoria. Porque na prática existe hoje uma teoria chamada de biogênese. Isso é tu tirar o A.
Biogênese, que diz o quê? Que a vida só surge através de outra vida. Então deu para tu entender o que é teoria, né? Beleza, é o conjunto de conhecimentos que é aceito pelo meio acadêmico. Agora tem um detalhe, uma teoria, ela é absoluta? Não. Por que não é absoluta? Porque pode vir um novo conhecimento e refutar aquela teoria, ou seja, contestar aquela teoria, provar que aquela teoria é falsa, como aconteceu com esse esquema. O mais aceito na época era a teoria da abiogênese. Aí veio a galera da biogênese, meteu-lhe o pau na biogênese e essa teoria foi refutada, né? Ela foi desconsiderada, beleza? Já que tu já sabe o que é teoria, vamos dar prosseguimento aqui. O que é matéria? Pessoal, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. É tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. E tem um detalhe, a matéria, ela também tem massa. Professor, velho, tu botasse um tijolo aí. E aí? Tijolo é uma matéria? Claro. Tem massa? Como assim, professor, massa? Pesa? Tem um volume? Tem. Tá ocupando lugar no espaço? Ocupa. Se eu botar no quintal de casa, ocupa o quintal todinho, 1 milhão de tijolo. Então a gente pode dizer que o tijolo é uma matéria. Só que tem um detalhe, esse conhecimento sobre matéria ele é muito antigo, pô. Desde antes de Cristo, aí, mais de 2000 anos atrás, alguns filósofos gregos já estudavam, já teorizavam, né, sobre a matéria. E já diziam que a matéria é aquilo que tem volume, né, tem massa e ocupa lugar no espaço. E aí o que acontece? Com o passar dos anos, o conhecimento foi sendo aprimorado e etc. E aí o pessoal descobriu o quê? Que a matéria era formada por átomos, né? Por átomos. A gente vai ver daqui a pouco. Então vamos seguindo aqui. Mas o que é um átomo? Imagina aqui que tu tem esse tijolo. Tu concorda comigo que tu pode quebrar esse tijolo aqui assim? Ah, posso, professor. Concorda comigo que pode quebrar assim mais ainda? Posso. Tu pode quebrar aqui, tu pode quebrar aqui, aqui. Você concorda comigo que vai chegar um momento que vai ter uma partícula que você não vai enxergar a olho nu, mas que ela vai ser indivisível? Concordo. Então vai chegar no momento que tu não vai conseguir dividir o tijolo. Essa menor unidade é o átomo. Átomo é uma estrutura, é a menor estrutura que compõe a matéria. Então, quando tu quebra tudo e sobra a menor estrutura que tu não consegue dividir, isso recebe o nome de átomo. Tranquilidade? Pô, professor, me liguei. Beleza? Vamos embora? Vamos embora. E aí, pessoal, pouco a pouco a ciência foi evoluindo e foram surgindo o que a gente chama de modelos atômicos. O primeiro modelo que a gente vai estudar aqui, ó, é o modelo de Dalton. Modelo de Dalton. Vamos embora aqui. Espera aí. Bem, tive um... Deixa eu dar só uma puxada aqui nesse desenho. Beleza? Vamos lá. Professor, quem é esse cara aí que tu dissesse? Dalton. Vamos embora. Pessoal, Dalton, pra gente que é íntimo, Dada, né? Dalton. Nasceu aqui, ó, 1766, morreu em 1844. Não precisa decorar isso. Isso é só para formalizar aqui o nosso conhecimento. E ele propôs a teoria dele em 1808, beleza? E o que é que o que dizia a teoria de Dalton? Que a matéria seria formada por substâncias. E essas substâncias eram formadas por átomos. E aí a gente já aprendeu o que é, né? Que era uma partícula maciça e indivisível. Então, ó, se tu fosse observar um átomo, segundo Dalton, ele seria parecido com essa bola aqui que eu coloquei. Só que, claro que muito pequeno, né? Você não conseguiria enxergá-lo olho nu. Isso aqui é como se ela tivesse ampliado, beleza? Ele dizia também, ó, que os átomos eles não poderiam ser criados ou destruídos. Ou seja, os átomos que existissem na humanidade, eles já estavam lá e eles não poderiam sumir e nem criar outros, beleza? Ele dizia também uma coisa interessante, que o conjunto de átomos com a mesma massa e mesmo tamanho constituiria um elemento químico. Como assim, professor? Ele dizia que, por exemplo, o carbono ele tinha lá seus átomos. O hidrogênio tinha lá seus átomos. O fósforo, que a gente representa pela letra P, vão se familiarizando,
tinha lá seus átomos, beleza? Então ele dizia que cada elemento químico desse aí tinha seus átomos. Pô, professor, entendi. Então quer dizer que para Dalton o átomo é uma coisa maciça e indivisível. Show de bola, é isso mesmo. E aqui tá a belíssima foto, ele tá até posando para a foto, né? Dalton, o cara era estiloso, saca aí a roupa do cara, né? Então vamos embora. Pessoal, aí mais pra frente veio esse rapaz aqui, que ele parece até com aquele ator, eu esqueci o nome dele, um ator da novela que passou na Globo, que ele falava meio assim, né? Pronto, aqui tá a foto de Thomson. E Thomson, assim como Dalton, era físico, né? E ele propôs sua teoria, ó, bem depois de Dalton, né? Dalton foi em 1808, Thomson 1897. O professor foi um tempinho depois, foi. E o que é que ele dizia? Ele dizia que a matéria seria formada por substâncias, realmente. E que o átomo, ele era basicamente uma esfera, e era formado por cargas positivas e negativas. Beleza? Positivas e negativas. Professor, como assim? Ó, tá vendo aqui essa bola? Isso aqui seria o átomo de Thomson. Tá vendo aqui as cargas positivas? Essas cargas positivas a gente chama de prótons. Tá vendo aqui esses menuzinhos aqui? Isso aqui são as cargas negativas, né? A gente chama isso aqui, ó, cientificamente falando, de elétrons. Então, ó, segundo o modelo de Thomson, o átomo ele era formado por cargas positivas, que eram chamadas de prótons, e cargas negativas, que eram chamadas de elétrons. Tranquilidade, pessoal, até agora? Vamos embora? Mais pra frente ainda, veio um doido chamado de Rutherford. Para quem é íntimo, na verdade é Rutherford. Rutherford, pessoal, ele acreditava na teoria de Thomson, que é essa teoria que a gente acabou de estudar. Deixa eu pegar outra cor de caneta aqui. Só que tem um detalhe, ele quis aprimorar a teoria. Ele disse, Thomson, meu velho, eu acredito na tua teoria, mas eu acho que a gente pode dar uma melhorada nela. Então, o que é que ele desenvolveu? Ele disse que o átomo, ele possuía um núcleo, que era central, que é essa bolinha aqui, e ao redor dela existiam órbitas, estruturas que ficavam rodando. E ele dizia aqui, ó, que o centro, que é o que a gente está chamando de núcleo, é positivo. E que essas bolinhas aqui, ó, que ficam ao redor do núcleo girando, seria negativo. Professor, como assim? Vamos voltar aqui. Ó, vê a teoria de Thomson. Tá vendo que o positivo, que são os prótons, estão misturados aí no átomo? E os negativos também? Segundo Rutherford, não. Rutherford, o positivo estava no meio. E os negativos estavam ao redor ali, ó, só dando aquela circulada, dando aquele rolê. Então, a teoria mais aceita passou a ser a de Rutherford. Todo mundo tranquilo, todo mundo entendendo? Vamos embora. E aí chegou um doido chamado de Bohr. E aí a gente conheceu essa teoria aqui, ó, pelo modelo atômico de Rutherford-Bohr. Por quê? Porque Bohr, na verdade, ele pegou os conceitos de Rutherford e deu uma aprimorada. Já ouviu aquele ditado que diz assim, na ciência nada se cria, tudo se copia? É mais ou menos isso daí. E o que é que Rutherford fez? Esse cara, ele curtia uma pirografia. O que danado é isso? Mexer com fogo. E aí ele estava queimando alguns elementos químicos, tocando fogo mesmo. E ele viu, meu irmão, o carbono, quando eu toco fogo, ele acende um fogo de uma cor tal. Quando eu toco fogo no cloro, é outra cor. Quando eu toco fogo no hidrogênio, é outra cor. No bório, outra cor. E ele percebeu que cada elemento químico, a depender do elemento, quando ele tocava fogo, aquecia, ele emitia uma luz de uma cor diferente. Aí ele disse, meu irmão, tem uma coisa estranha aí. Ele percebeu que essas cores eram diferentes e ele disse o seguinte, ele disse, ó, eu acho que essas cores são diferentes por conta da quantidade de energia de cada elemento químico desse, velho. Carbono tem um, cloro tem outro, hidrogênio tem outro, etc e tal. Então, a depender dessa quantidade energética, ele vai emitir uma cor diferente. E ele disse também o seguinte, que os elétrons giravam formando camadas. Cada camada possuía um nível de energia. São 7 camadas, daqui a pouco a gente vai ver isso. E ele dizia o seguinte, ó,
Quando um elétron, lembra que são os elétrons que giram ao redor do núcleo, que é positivo? Beleza. Ele dizia o quê? Que quando o elétron ganhava energia, ele pulava para uma camada acima. Mas quando ele perdia energia e retornava, ele emitia uma luz. É por isso que cada elemento químico apresentava uma cor diferente. Aqui está o elétron girando, ganhou energia, pulou a camada, foi para uma camada mais alta. Foi perdendo, quando ele voltou, emitiu aquele feixe de luz colorido. Então, essa foi vamos dizer assim, a compreensão que Bohr teve e a aplicação que ele deu juntamente com o conceito de Rutherford. Show de bola? Vamos embora. E aí, ó, a gente vai chegando aqui no átomo. Deixa aqui eu novamente puxar a imagem para cá, para que possamos discutir com mais clareza. Ó, a gente vai falar agora, pessoal, de uma coisa chamada de estrutura atômica. Como é a estrutura desse átomo? Vamos pegar outra caneta aqui, vamos pegar uma verde de novo, vamos embora. Professor, o que é que eu tenho que saber dessa parada aqui? Tu tem que saber que o átomo ele é formado basicamente pelo núcleo, que é essa parte central, e pela eletrosfera. Eletrosfera, pessoal, é essa parte que arrodeia o núcleo. Tá vendo que tem um monte de círculos aqui assim, ó, de elipses? Essa camada é a eletrosfera. Então aqui é o núcleo e aqui é a eletrosfera, beleza? Ele dizia, ou melhor, a estrutura atômica diz que o número atômico é a quantidade de prótons no núcleo. O núcleo, pessoal, deixa eu botar isso aqui para vocês. O núcleo, ele é formado de prótons e nêutrons. Beleza? Vocês já devem ter estudado isso daí, né? O núcleo, ele é formado de prótons e nêutrons. E, segundo a estrutura atômica aí, ó, o núcleo, ele está no centro e a eletrosfera ao redor ali com os elétrons. Por isso que o nome é eletrosfera. Eletrosfera vem de elétrons. E aí, ó, número atômico é a quantidade de prótons no núcleo. O número atômico a gente usa a siglinha Z. Então, sempre que em química tu vê a letra Z, tu já sabe que está relacionado a número atômico. Professor, cada elemento químico deve ter uma massa e etc. Tem, é o número de massa, que quimicamente falando a gente representa pela letra A. E o que é o número de massa? O número de massa é a quantidade de prótons, que a gente representa por P, mais a quantidade de nêutrons, que a gente representa pela letra N. Então, o A, vou pegar a caneta aqui, A é igual a P mais N. Como assim, professor? O número de massa de um elemento é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Agora, uma coisa bem interessante. Tu estás vendo aqui, né, um modelo atômico, uma representação atômica aqui. O núcleo, pessoal, que é essa parte aqui do centro, ela é de 10 a 100 mil vezes menor, vamos dizer assim, do que o átomo todo. Se o átomo é isso aqui tudinho, isso aqui não é o átomo? Professor, isso aí é o átomo. Pronto, então o núcleo é a menor parte de um átomo. E apesar de ser a menor parte de um átomo, o núcleo é a parte mais densa desse átomo. Tranquilidade? Vamos embora? Ó, estrutura atômica. Pessoal, quimicamente falando, sempre que você vê um sinalzinho de mais, quer dizer que são prótons, porque os prótons são positivos, representado pelo sinal mais, beleza? Professor, e os elétrons? Os elétrons são negativos, cargas negativas. Por isso que a gente usa o sinal de menos. E o nêutron? O nêutron é neutro. Se tu pega em matemática um mais e o menos, isso aqui meio que vai ser nular, ó, porque tu tem o mais e tem o menos. Mais 1 menos 1 dá igual ao quê? 0, professor. Professor, se eu tenho menos 2 mais 2 é igual a quanto? 0. Ou seja, se tu tem um próton e um elétron, o próton é positivo, o elétron é negativo, eles vão se anular, beleza? Por isso que não tem representação nenhuma aqui para o nêutron, beleza? Outra coisa, a quantidade de prótons e nêutrons são iguais, por isso que eles se anulam.
Caso essa quantidade de próton e nêutron não seja igual, a gente vai chamar isso de íon. Íon, beleza? Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a gente tenha, sei lá, uma quantidade de prótons de 3, a quantidade de nêutrons também vai ser 3. Mais 3 menos 3 dá igual a quê? 0. Professor, eu tenho 3 prótons, mas eu tenho 2 elétrons. Isso vai dar 0? Não, isso vai dar 1. Então a gente vai chamar isso aqui de quê? Íon. Te ligasse agora? Show de bola. Bem, a gente falou ali quantidade de próton, quantidade de nêutron, e a gente falou que o átomo ele é concebido ali pela parte central, que a gente chama de núcleo e a eletrosfera, né, que é a parte que fica circulando ali com os elétrons. Beleza, vou pegar a caneta aqui novamente. Pessoal, na eletrosfera, lembra da teoria de Rutherford Bohr, que ele diz o quê? Que o elétron, quando ele ganha energia, ele sobe uma camada, depois ele desce a camada e emite uma luz. Beleza. Essas camadas que Bohr falava é basicamente isso daqui, ó. É o que a gente chama de camadas eletrônicas. Existem 7 camadas e ela vai de K até Q. Beleza? Só é tu decorar assim, pô, começa em K. Conta 7 vezes K, depois de K vem o quê? L, M, N, O, P, Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 camadas eletrônicas, né? 7 níveis de camadas eletrônicas que, cientificamente falando, a gente começa a representá-la pela letra K. Então, ó, a camada de nível 1 é o K, de nível 2 é o L, 3 é o M, 4 é o N, 5 é o O, 6 P, 7 é o Q. Basta tu decorar essa daqui, ó. Aprender essa daqui, que o resto tu tira de letra, só é seguir o alfabeto. Só que existe um detalhe. Em cada camada dessa, existe uma quantidade máxima de elétrons suportados. A primeira camada suporta 2 elétrons no máximo, a segunda, 8, a terceira, 18, a quarta, 32, depois tu vem voltando. A quinta, 32, a sexta, 18 e a sétima, 8. Professor, só existem camadas? Não, existem também as subcamadas. Subcamadas. As subcamadas são as letras S, P, D e F, que a gente vai aprender com mais detalhe mais pra frente. Não quero complicar muito tua mente, não quero que você se assuste. Então, até hoje, a gente vai saber o que? As camadas. Começa em que? No K, professor. São quantas camadas? 7. Quais são elas? K, L, M, N, O, P e Q. Mas só a critério de curiosidade. Existem subcamadas? Existe. Quais são elas? S, P, D e F. O que é um átomo? É a menor camada, a camada que é a menor porção, é a porção indivisível da matéria. O que é matéria? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Quais são basicamente as teorias mais importantes? A primeira é a de Dalton, que diz o quê? Que o átomo é uma estrutura indivisível e maciça. Depois vem quem? Thomson, que diz o quê? Que o átomo ele é redondo realmente, ele é esférico e ele possui camadas positivas e negativas. Positivas são os prótons e negativas são os elétrons. Depois vem quem? Rutherford, que diz que o positivo está no centro e ao redor temos a eletrosfera com cargas negativas. Aí chegou dando uma tapa na cara da sociedade, Bohr, dizendo que essas camadas, que os elétrons eles circulam e existem 7 camadas na eletrosfera. Beleza, pessoal? Tranquilidade. Pessoal, veja bem. Momento de dúvida é agora. Professor, fiquei com dúvida. Chega no meu privado ou fala no grupo, mas não fique com dúvida, beleza? Foi um prazer estar com vocês no dia de hoje. Espero que nossas aulas sejam bastante prazerosas e eu estou às ordens, beleza? Até mais, pessoal!